Nesse último domingo, milhões de brasileiros sentaram no sofá para ver duas coisas principais: Alex Poatan subir de categoria e competir por um novo cinturão, e o Ilia Topuria fazer mais uma noite histórica defendendo seu cinturão. E o que aconteceu? Basicamente, os dois caíram e os dois perderam no mesmo final de semana. Dois dos lutadores que carregam histórias mais admiráveis hoje para o nosso público brasileiro foram derrotados. Principalmente o que carrega o carinho especial, que é o Poatan. Ficou acabado na frente dos brasileiros. E você foi dormir naquela noite com aquela sensação esquisita. Não era só uma decepção esportiva. Era algo mais profundo. Parecia que você tinha perdido alguma coisa. Acordou segunda-feira sem vontade, treinou pior, comeu pior e recebi até algumas mensagens de pessoas que até ficaram com a libido baixa na segunda. Tem gente que olha pra isso e acha que é frescura. Acha que era só consequência da noite mal dormida. Mas não era. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo as consequências que o seu corpo carrega e o impacto que você sofre quando você passa por algum evento onde ou você perde uma competição, ou você assiste o seu time, ou um atleta que você admira, perder essa competição. E esse vídeo ele começa analisando um estudo que foi publicado em 1998 numa revista científica chamada Physiology and Behavior. É uma revista séria e foi feito por um pesquisador da Universidade de Utah. E o estudo, traduzindo, ele se chama Mudanças de Testosterona durante experiências indiretas de vitória e derrota em fãs de eventos esportivos. E olha o que esses caras fizeram. Eles pegaram fãs assistindo a duas modalidades de esporte: basquete universitário, e pegaram um jogo de rivalidade tradicional, e o final da Copa do Mundo de futebol. Eles coletaram a saliva antes da partida de futebol e depois das partidas, tanto de futebol quanto de basquete. E eles mediram a testosterona livre na saliva. E o que eles acharam não tinha como mentir. Em ambos os estudos, o nível de testosterona aumentou nos fãs do time vencedor e diminuiu nos fãs do time perdedor. Então vou repetir novamente, porque isso é muito importante. O cara não jogou, o cara não correu, ele não competiu, ele não suou uma gota sequer. Ele ficou sentado, tomando cerveja e gritando. E mesmo assim, o corpo dele respondeu como se tivesse vencido ou perdido. Hormonalmente, mensurável em saliva e documentado. E olha que coisa interessante, esse não foi um estudo isolado, porque desde 1998 várias outras equipes ao redor do mundo republicaram o achado. Múltiplos estudos confirmaram que a exposição vicária, seja a vitória ou a derrota, quando você se identifica com alguém que está competindo, você sofre mudanças reais, com testosterona subindo na vitória e descendo na derrota. O efeito foi confirmado em diferentes esportes, em diferentes fãs e até atletas assistindo previamente às suas próprias vitórias. Não é teoria, não é palpite. É uma bioquímica que se repetiu por várias décadas em vários laboratórios, vários estudos. Então sim, quando o Poatan caiu e quando o Topuria foi derrotado naquele octógono, parte do seu corpo respondeu de verdade. A sua testosterona sim, ela cai quando você vê o seu atleta preferido ou o seu time preferido sofrer uma derrota. Provavelmente o seu cortisol também subiu. E você não está com frescura, é ciência documentada. E para entender o porquê que isso acontece, a gente precisa voltar alguns 2 milhões de anos atrás, porque você vai entender o porquê que isso acontece no nosso corpo. Porque ver a perda impacta diretamente em nós. E isso é extremamente curioso, então fica aqui comigo que você vai entender de uma vez por todas. O ser humano é biologicamente um animal tribal e guerreiro. Por mais de 2 milhões de anos da nossa revolução, a gente viveu em pequenos grupos, tribos de 50, 100 pessoas. E essas tribos, elas guerreavam entre si, por territórios, recursos, por mulheres. E quando essas tribos guerreavam, uma coisa específica acontecia hormonalmente. A tribo vencedora recebia, como prêmio biológico, uma explosão hormonal. Testosterona subindo, dopamina disparando, receptores androgênicos no cérebro se multiplicando. E aí você sofria consequências muito positivas, que era aumento de confiança, aumento de agressividade, aumento de disposição para você conseguir arriscar mais e aumento de vontade de procriar, de levar os seus genes para frente. Só que a tribo perdedora, ela recebia o oposto. Testosterona desabando, cortisol subindo, receptor androgênico se retraindo. Ela tornava o homem mais cauteloso, menos disposto a arriscar, menos sedento. Era a proteção biológica, porque se um perdedor
continuasse atacando, ele ia simplesmente morrer. Então, o seu corpo, entendendo que você passou por uma derrota, ele diminui a sua capacidade hormonal para que você não passe por outra derrota e, se preciso, até fuja, porque é uma medida de proteção. O seu corpo não quer perder. Esse mecanismo ele tem nome na biologia evolutiva, que é o Winner Effect, que é o efeito do vencedor, e o Loser Effect, que é o efeito do perdedor. E aqui mora a sacada que o estudo do Bernard comprovou. Esse mecanismo ancestral ele funciona também por identificação tribal. Não precisa ser você na guerra, basta você se identificar com quem está guerreando. Então pensa nisso. Lá na savana, quando um grupo de caçadores da tua tribo voltava da batalha vitorioso, a tribo inteira, incluindo quem ficou cuidando das crianças, recebia o sinal hormonal de vencedor. E quando voltavam derrotados, todo mundo apagava junto. A tribo é uma só. E é por isso que o hormônio é compartilhado. E por isso que os seus antepassados caçadores entendiam perfeitamente isso. E o seu cérebro continua fazendo exatamente igual, porque é a sua bioquímica, é a sua biologia. Mesmo depois de 2000 anos, você senta no sofá para ver a sua luta do UFC ou assistir o seu time jogar, e o seu cérebro vê aquilo como uma batalha tribal. O Alex Poitin é como se fosse o nosso guerreiro contra a tribo adversária. E quando ele cai, é a sua tribo caindo. E o seu cérebro não consegue diferenciar isso. E o efeito surte no seu próprio corpo. Por isso que o brasileiro ele torce com a alma. Por isso que quando a seleção é eliminada da Copa, o país inteiro entra em um colapso. É como se fosse uma guerra política. E por isso que o cara fica totalmente abalado por 2 dias quando o time dele leva um 5-0 num clássico. Não é drama. É bioquímica. É a bioquímica tribal de 2 milhões de anos rodando dentro de você. O cérebro está interpretando que a tribo dele perdeu na guerra. E o corpo dele responde para isso. Tira a testosterona, joga o cortisol para baixo e te deixa cabisbaixo, sem vontade de fazer nada porque você passou por uma derrota. A natureza ela projetou isso por uma razão simples. A tribo que estava perdendo guerra precisava economizar homens. Homens com testosterona alta queria brigar mais, queria continuar lutando, queria brigar até morrer. Então, a sua biologia abaixava os seus hormônios para proteger e conservar essa tribo, porque se mesmo que você estivesse perdendo, você continuasse lutando sem capacidade racional, todo mundo ia morrer. E por isso que a bioquímica era capaz e foi capaz de salvar a nossa espécie. Mas em 2026, ela está te colapsando. Por quê? Pensa na vida do homem moderno. Que tribo que ele tem? A tribo dele é um time de futebol, que dependendo do time vai perder toda semana, um lutador favorito que uma hora vai perder, o político em que ele votou que geralmente vai decepcioná-lo, e a empresa onde ele trabalha. Essa empresa, se ela falir, ou se ele for mandado embora, ele vai sofrer esse impacto. Então ele perde constantemente, perde com seu time, perde com seu trabalho, perde com a sua posição política. O homem moderno, ele vive derrotado tribalmente. 7 dias por semana, várias vezes ao dia. E o seu corpo ele não sabe o que é só esporte, o que é só política ou só notícia. O seu corpo ele vê tudo como uma guerra tribal perdida. E ele dispara repetidamente esse coquetel químico de perdedor no seu corpo. E adicionando, existe um detalhe ainda pior. A localização da disputa também importa. Vitórias em ambiente familiar geram um aumento maior de testosterona do que vitórias longe de casa. Ou seja, o cérebro lê o território e o brasileiro moderno ele torce esmagadoramente por times e lutadores que jogam fora do Brasil, fora de casa, em arenas distantes, em horários estranhos. E mesmo vencendo, o ganho hormonal é menor do que seria. E quando perde, porque acaba sempre perdendo alguma coisa, a perda é total. Então, soma isso agora com a sua rotina. 8 horas sentados no escritório, perdas constantes. Chefe chato, prazo em cima, recebendo cobranças de e-mails mal-humorados, 3 horas de celular, 6 horas mexendo no celular, vendo notícias ruins, perdas constantes. Notícias impactam seus hormônios. A economia colapsando, política uma bosta, escândalos constantes, famosos fazendo merda o tempo todo. E à noite, na hora da sua diversão, que você vai assistir o seu lutador ou seu time favorito, ele toma uma surra de um estrangeiro. E você acabou de viver no seu corpo, talvez de 15 a 20 derrotas tribais, só nas últimas 24 horas. Cada uma derrubando os seus hormônios. E aí o cara não entende o porquê que ele tá apagado, porquê que ele tá sem libido, porque ele tem ansiedade, porque ele não consegue ter foco. A explicação é simples. O teu cérebro acha que você mora numa tribo que está perdendo todas as guerras. E ele te coloca em modo de proteção crônico,
em modo de perdedor para te manter, entre aspas, vivo. Só que nós estando em 2026, esse modo já não é mais proteção, é uma decadência do homem. E se você está entendendo agora que a sua testosterona é influenciada por muito mais do que simplesmente comida e treinamento, é tribal, é territorial, é hormonal e num nível que você muitas das vezes nem percebe, é exatamente esse pacote completo que a gente destrincha lá dentro da Primal Academy. É alimentação, é hábitos como o sol, toda a parte hormonal, toda a parte cognitiva. Lá nós somos uma comunidade, uma tribo com o mesmo propósito. A ideia lá é saber vencer todas as batalhas. É construir uma comunidade de homens que realmente vence, através de alvos, protocolos e trocas de ideia dentro da comunidade. É um caminho inteiro para reconstruir esse homem moderno, através de protocolos e aulas que realmente funcionam. Inclusive, todos os vídeos do meu canal antigo que caiu, se você me conhece do outro canal, eles estão lá dentro, exclusivamente lá dentro agora. E se você tem interesse, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado também, e o cupom de 20%, ele se encerra essa semana, então se eu fosse você, eu correria e adquiriria mais rápido. Mas vamos voltar agora para o vídeo. E o que você pode fazer a respeito disso? Tá, você já entendeu o problema e agora a gente precisa ir para como solucionar isso. Como você sai do loser effect, efeito do perdedor, e você vive uma vida moderna que consegue te empurrar para frente. Vai ele. Primeiro de tudo, assista menos derrota. Soa simples, mas é extremamente importante. Toda vez que você se expõe a uma perda tribal, seja esporte, política, notícia ruim no Twitter, você está disparando o mecanismo do perdedor. Então, a cura informacional começa aqui. Eu não estou te dizendo para parar de torcer pro Poitin, para torcer pro seu time de futebol. Eu estou dizendo que tenha consciência de que existe um preço hormonal. Não veja todos os jogos. Não assista, principalmente, remova da sua vida. Política, você não tem controle sobre isso. Notícias, remova notícias da sua rotina. Toda vez que tem um escândalo, toda vez que tem uma notícia ruim, toda vez que tem uma alteração política, uma suposição de guerra, você está destruindo o seu organismo, a sua biologia. E por isso que você não consegue avançar na sua vida. Porque todos os dias você pega o seu celular e a primeira coisa que você faz é ser bombardeado por uma sequência de derrotas. Às vezes é o famoso que você gosta que deu merda na vida dele. Às vezes, e constantemente, é a política te decepcionando. Constantemente, é as redes sociais te decepcionando. Alguém apareceu lá e fez alguma cagada. E você viver todos os dias perdendo te faz estagnar na mesma situação que você está. O efeito dessa testosterona e desses hormônios baixos, por conta de você presenciar derrotas constantes, faz com que você não consiga vencer na sua vida. Você não consegue ganhar mais dinheiro, você não consegue se cuidar e você não consegue se tornar a melhor versão que você poderia ser, porque você está constantemente perdendo essas guerras tribais. E o segundo é vença pequenas vitórias todos os dias. Porque o efeito vencedor também é cumulativo, porque cada pequena vitória da sua vida tem um impacto gigantesco. Se você levantou o peso que você tinha medo, uma vitória. Se você conseguiu finalizar no seu treino de jiu-jitsu, por exemplo, um cara que você sempre teve medo. Se você terminou o relatório do seu trabalho, se você conseguiu fazer algo que ninguém faz, se você ganhou um jogo sequer, se você fez uma boa refeição que você mesmo cozinhou, pequenas vitórias dispara esse coquetel do vencedor no seu organismo. A testosterona sobe, o cortisol desce, o seu receptor androgênico aumenta. A vida do homem moderno virou uma cadeia constante de derrotas e pouquíssimas vitórias. Agora, o que você precisa fazer é inverter isso. Aprenda a criar pequenas batalhas no seu dia a dia e vença todo dia. Mesmo que seja acordar mais cedo, dormir mais cedo. Se você dorme no horário que você se propôs e você acorda no horário que você se propôs, conseguindo ali as suas 8 horas de sono, que vai otimizar a sua testosterona, fora toda a bioquímica que o seu corpo vai produzir naturalmente por uma boa noite de sono, você teve a sua primeira vitória. Você fez algo que você se propôs a fazer. Acordou no horário bom e dormiu no horário bom. E você progride no seu treino, seja numa luta que você pratica, numa corrida que você faz, num treinamento de força na academia. Você está progredindo todos os dias. Todos os dias você vai e se faz o que propôs a fazer. Se você acorda no horário bom, dorme no horário bom, você já tem 2 vitórias no seu dia. Se você toma um bom café da manhã, um café da manhã de qualidade, nutritivo, mais uma vitória. Se você faz o seu treino, outra vitória. Então, você repara que antes mesmo de você sair para trabalhar, você pode ter 3 vitórias no seu dia, 4 vitórias, 5, enfim. Você deve começar o seu dia ganhando.
E uma recomendação que eu deixo aqui é a leitura do livro Arrume a Sua Cama. É um livro que mostra que o simples fato de você arrumar a sua cama todos os dias e fazer com que você comece o seu dia com o Winner Effect, o efeito do vencedor, tem um impacto em toda a sua vida. E você pode conquistar muito, crescer muito mais pelo fato de você começar o seu dia vencendo. O terceiro ponto de otimização é construa uma tribo real. Não a tribo do Twitter ou o grupo do WhatsApp, uma tribo real. Homens que você se encontra, homens que você troca ideia, que você treina junto, que você luta junto, que você... Um esporte onde você mesmo compete e não necessariamente alguém que você admira compete. Crie vitórias suas no seu esporte, na sua rotina. Até mesmo, cara, um jogo que você joga no videogame tem um impacto e é comprovadamente, cientificamente. Mas, obviamente, não fique só no videogame. Vai para a vida real, vai viver uma vida real. Existe um estudo que mostrou que atletas treinados, competindo e vencendo, têm aumento de testosterona dramáticos comparado aos fãs assistindo. Porque a vitória é sua, a vitória é na sua mão. Você não precisa virar um campeão de um MMA, mas você precisa de ter o seu esporte, a sua competição. Porque aonde você é o protagonista, você sabe que a vitória é real. Até mesmo situações da vida, por exemplo. O cara ele vai empreender, ele vai montar o seu próprio negócio. Esse cara vai passar por batalhas e desafios diários. E cada vitória é um pico de hormônio que ele vai ter. Cada vitória vai fortalecer essa capacidade dele. O quarto ponto é entenda a natureza da derrota que você vê. E esse é um dos mais importantes. Quando o Poatan ele cai, ele não morreu. Ele vai treinar, ele vai voltar, ele vai cair de novo e vai voltar de novo. A, entre aspas, tribo, ela não acabou com aquela derrota. A nossa biologia ancestral, ela não está adaptada para o esporte, ela está adaptada para a guerra tribal real, aonde a derrota significava extermínio. E quando você lembra disso, conscientemente, você pode destribalizar a sua reação bioquímica. Você vai parar e você vai reconhecer que o meu corpo ele está sentindo a derrota como se tudo fosse um fim. Mas é só um esporte. Ninguém morreu. E eu não preciso entrar no modo perdedor. Amanhã eu vou continuar forte, capacitado, meus hormônios lá em cima, porque isso é só um esporte. E o quinto, e talvez esse seja o propósito maior, cara, com missão clara, com construção concreta da sua própria vida. Então, buscar evoluir no seu trabalho, seja na empresa que você trabalha ou no seu próprio empreendimento. Buscar evoluir para os seus filhos, no seu projeto pessoal. Enfim, a derrota do time que você segue não deve ser impactante no seu organismo, porque a tribo principal do seu time é a sua família, é o seu negócio ou o seu trabalho e o propósito próprio que você definiu para a sua vida. O cara que não tem propósito, ele tem uma única tribo que é o time do coração, é o lutador favorito dele. E quando isso é o seu propósito e o seu time perde, basicamente a sua vida inteira despenca, porque o seu coração está naquilo. Só que existe um truque muito interessante, que é o seu cérebro ele responde à vitória vicária, que a gente já falou. E você pode usar isso ao seu favor. Lutadores e atletas profissionais usam isso há décadas. Estudos mostram que mesmo se você assistir uma pré-vitória sua, uma vitória passada gravada em vídeo, pode aumentar a testosterona sua naquele momento. Então pensa nisso. Quando você quiser ter um aumento hormonal de testosterona, assista vitórias. Filmes de luta onde o seu lutador vence. Lutas em si que o seu lutador favorito ganha. Filmes de conquistas de território. Então, filmes, séries, competições que você sabe que o seu personagem favorito, ele sai vitorioso. Isso te motiva. Pode parecer bobagem, mas o seu corpo vai produzir bioquimicamente mais hormônio, o que vai te permitir produzir mais no seu dia a dia e se tornar vencedor. O cérebro vive vitórias e dispara hormônio. Então, se você liga uma luta antiga, por exemplo, Anderson Silva, nocauteando alguém, o seu corpo vai subir testosterona. É de graça e é a bioquímica do vencedor. Da mesma forma, evite assistir e ficar remoendo as suas derrotas na sua vida. Se você passou por uma derrota, aprenda com ela e passe por cima dela. Se você tem uma luta, um filme, alguma coisa que te incomoda em relação a uma derrota, não fique repetindo isso, porque cada repetição é mais efeito do perdedor no seu corpo. Deixa pra lá e vamos pra próxima luta. E se você quer construir essa tribo real na sua vida, com homens que entendem essa lógica, que treinam o corpo, otimizam o hormônio, vivem com propósito e fazem isso junto, é isso que eu construí na Primal Academy. Lá dentro você vai aprender a analisar os seus exames pela ótica correta,
que provavelmente nem o seu médico vai saber analisar tão bem os seus exames quanto você depois de entrar na Primal. Lá você vai ter protocolo passo a passo de como otimizar hormônio, como cuidar do seu metabolismo, intestino, da sua pele, do seu cabelo, do seu físico, como atingir o ápice e a performance do seu físico. Um aplicativo com tudo na mão, que monta seu treino e sua dieta. E uma irmandade de homens que cansaram de ser fracos e decidiram reconstruir a saúde juntos. Lá você manda sua dúvida e eu e a comunidade te responde. E, igual eu falei anteriormente, a Primal, o cupom de 20% de desconto se encerra esse final de semana. Então, se você tem interesse em aproveitar com 20% de desconto, clica no primeiro link da descrição e primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal, um abraço e até o próximo vídeo.